Fala galera, tudo bom? Professor Alex aqui de Geografia com vocês. Agora com um novo formato, né? Uma telinha aqui, vocês estão me vendo. Enfim, galera, a gente precisa dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então hoje a gente vai tratar de um assunto, mas antes quero falar uma coisa com vocês. É muito importante que nesse momento que vocês estão em casa, né, de isolamento social, vocês revisem todos os conteúdos que a gente trabalhou em sala de aula, tá? Então aproveitem para colocar o caderno de vocês em dia, aproveitem para vocês passarem a limpo a matéria que vocês desejam, façam todos os exercícios quem ainda não fez. Isso é muito importante. Caso ainda tenha alguma dúvida, eu quero que vocês postem aí na plataforma. Já se acostumaram a ela? Tenho certeza que vocês vão se acostumar. É muito fácil, tá bom? Enfim, vamos ao que interessa? Tá aí, galera. O assunto que a gente vai tratar hoje, ele se refere a movimentos migratórios, tá? É o capítulo 6 do livro 1 de vocês. Vamos lá. Qual é o objetivo aqui desse assunto, de movimentos migratórios? Primeiro, quero que vocês compreendam, né, saibam identificar os principais fatores repulsivos e atrativos. O nome já está bem claro para a gente, né? É aquilo que repele determinado grupo e aquilo que atrai determinado grupo. Eu quero que vocês entendam quais são esses fatores. Depois, analisar a dinâmica dos movimentos migratórios mundiais, ou seja, né, por que as pessoas estão se movimentando pelo mundo. Depois, compreender as principais consequências dos movimentos migratórios. Bom, se tem um movimento, né, isso tem um motivo. E mais do que isso, tem uma consequência. É isso que a gente vai tratar aqui. Qual é a consequência desses movimentos migratórios? E por fim, a gente vai discutir um pouquinho esses fluxos migratórios aqui na América Latina. E aí, lembrando, América Latina são aqueles países que foram colonizados, sobretudo por Portugal e Espanha, tá? Então, prestem atenção. América Latina, estou falando do México para baixo, beleza? Vamos lá. Bom, movimentos migratórios. O que são os movimentos migratórios, né? Primeiro, quando a gente fala de migração, a gente está falando de um deslocamento na superfície terrestre, sobretudo no espaço geográfico. Tá? Esse movimento, esse deslocamento de pessoas, ele vai se dar por alguns motivos, sobretudo por algumas razões. Que razões são essas? Podem ser religiosas, podem ser físicas, naturais, políticas, ideológicas, né? Sobretudo por questões psicológicas, conflitos geopolíticos, tá? E hoje, o que mais faz as pessoas se movimentarem, além dos conflitos armados, está também na ordem econômica, tá? Que é a questão financeira. Bom, primeiro, esse deslocamento de pessoas vai gerar uma grande consequência, sobretudo devido a essas razões que a gente falou aí em cima. Essas consequências, elas podem ser tanto o aumento de habitantes, ou seja, o aumento de pessoas em determinada região, como a diminuição. Quando a gente tem um aumento populacional em determinada região, a gente vai chamar isso de áreas de atração, né? Ou seja, por que a pessoa está sendo atraída para essa região? E aí é muito simples, né? Pode ser porque tem uma economia melhor, ou pode ser porque não está em guerra, por exemplo. E quando a gente tem uma diminuição em determinada região, ou seja, as pessoas estão saindo, elas estão se repelindo, né? Ou seja, essas são as chamadas áreas de repulsão. Tá? As pessoas, não é que elas estão sendo expulsas, elas decidem sair daquela região por razões como, por exemplo, guerra. Tá? Então, entenda uma diferença entre uma área de atração, aquilo que vai atrair, consequentemente vai aumentar a população, e uma área de repulsão, aquilo que vai diminuir em termos quantitativos populacionais, porém, existem razões para isso, como uma guerra. Beleza? Bom, no Brasil, né, como que o Brasil ele é influenciado por esses movimentos migratórios? Só para ter um exemplo, né, o Brasil ele tem uma influência muito forte na sua formação étnica cultural. Né? Por quê? Porque o povo brasileiro ele é marcado pela miscigenação. E por que miscigenação? O que é miscigenação? É aquela mistura que a gente vai ter de diversas etnias. E a gente pode destacar três no Brasil. Né? Primeiro, os portugueses,
Desculpa, primeiro os povos nativos, né, que eram os indígenas, foram os primeiros habitantes. Depois, os portugueses. E por último, quem? Por último, quem? Os africanos. Tá? Então, basicamente, a gente tem 3 povos, tá? Em que são responsáveis por promover toda essa miscigenação no território brasileiro. Claro que em outros momentos a gente teve aí processos de colonização, né? Como por exemplo japoneses, né? Os italianos, enfim. Então o povo brasileiro ele vai ser marcado por essa miscigenação. Miscigenação essa que vai ter início lá na expansão marítima, né? Na expansão marítima comercial, ou seja, o momento em que Portugal, sobretudo as potências ibéricas, né? Que seria ali Portugal e Espanha, elas começam a descobrir novos territórios, sobretudo os novos continentes, né? E aí nessa Portugal descobre as terras que seria então o Brasil. Beleza? Vamos lá. E algo interessante é você notar que os deslocamentos humanos vindos para a América, sobretudo de continentes como a Europa e a Ásia, se dão por razões políticas, religiosas, as guerras e crises econômicas também. Em contrapartida, grande parte da população da Grã-Bretanha ela segue em direção, né, à Austrália e à Nova Zelândia. Por razões de quê? Melhorias de qualidade de vida. Né? Então eles entendem que a Austrália e a Nova Zelândia elas são as áreas atrativas por apresentar melhores índices de desenvolvimento humano, enfim, e por aí vai. Tá? Bom, hoje grande parte, né, do que a gente chama de áreas de atração está dentro dos países industrializados. E a gente pode destacar, né, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália e algumas nações da União Europeia, né, ou seja, alguns países ali dentro da Europa. Tá? O que é interessante é que os 195 milhões de imigrantes hoje no mundo, ou seja, um movimento migratório internacional, está dentro dos Estados Unidos. Tá? Então você tem hoje os Estados Unidos como um centro, né, para os imigrantes, ou seja, aquela galera que está chegando dentro do país. E por que isso, né? Enfim, acho que todo mundo tem um amigo ou conhece alguém que quis ir ou que já foi para os Estados Unidos, ou até mesmo você. Né? A ideia é que os Estados Unidos é um país perfeito, você tem um consumo, né, liberado muito forte, que muitas vezes não é bem assim. Tá? Toma cuidado com essa ideia, porque ao mesmo ponto em que os Estados Unidos ele pode se tornar uma área bem atrativa, você também pode ter grandes desafios, né, com as desigualdades sociais. Beleza? Outra coisa importante é você entender que esses fluxos migratórios eles só foram possibilitados, né, a mobilidade internacional ela só foi possibilitada pelo desenvolvimento e a própria intensificação da telecomunicação, né, que é a comunicação cada vez mais rápida nesse processo, e o próprio sistema de transporte. E a gente pode citar o sistema marítimo, né, os aviões. Tudo isso fez com que as pessoas tivessem um maior alcance, né, em questões de mobilidade internacional, que são, na verdade, esses fluxos migratórios. Tá? E aí, como a gente estava falando, grande destaque para os países desenvolvidos. Tá? E aí, por que desenvolvidos? E a gente já estudou esses conceitos de países desenvolvidos, porque eles vão apresentar melhores condições de infraestrutura, uma economia, né, mais aberta, uma economia em que você enfim, dá mais oportunidades, né, às pessoas. Então, tudo isso vai se constituir aí e a gente pode dizer que são os fatores de atração. Outra coisa importante é entender a relação entre um emigrante e um imigrante. Galera, muito tranquilo, tá? Pega aí. Quando a gente fala de um emigrante, a gente está falando de um movimento de saída, tá? Saída, ou seja, uma pessoa está saindo da sua região ou do seu país. Quando a gente fala de imigrante, a gente está falando de uma pessoa que está chegando. Tá? Agora tem uma dica para vocês. Pega aí a palavra emigrante. Começa com qual letra lá? E. E de quê? De externo. Se é de externo, é um movimento externo, é um movimento para fora. Tá? Ou seja, o indivíduo sai do seu país em direção a outro.
Beleza? Agora vamos lá. Volta para imigrante. Quando eu falo de imigrante, pega a primeira palavra. I de quê? De interno. Ou seja, é o movimento de chegada, de dentro. Beleza? Vou repetir. Vamos lá. A diferença entre emigrante e imigrante. Quando eu falo de emigrante, primeira letra E, externo. A pessoa está saindo. Quando essa pessoa chega em outro país, ele se torna um imigrante. Tranquilo? Ou seja, quando você sai do Brasil, você é um imigrante. Quando você chega nos Estados Unidos, você é um imigrante. Legal? Agora, lembre-se de uma coisa. Esse imigrante, ele pode ser tanto legal como ilegal. Tá? Para ser legal, ele precisa do visto. Beleza? Agora, e aí um dos grandes, a gente pode fazer uma relação com esse momento que a gente vive hoje. Essa relação do próprio coronavírus, essa pandemia do coronavírus. E aí pandemia no sentido que é um vírus em que atinge o mundo todo. E por que o mundo todo está vivenciando, né, e sofrendo as consequências desse vírus? Por causa dos imigrantes. Tá? Ou seja, a pessoa ela se deslocou da China para outros países, o que fez levar o vírus para o seu país de origem. E a partir daí, esse vírus ele se alastra muito rápido. Consequentemente, passou para as outras pessoas. Legal? Vamos lá. Trouxe para vocês aqui um mapa que tem no livro de vocês. Tá? Esse mapa ele é interessante porque ele vai mostrar os principais fluxos migratórios do mundo. Para a gente interpretar o mapa, galera, a gente vai primeiro olhar a legenda. Então tá lá, a legenda está me dizendo o seguinte. A cor roxa, né, são as principais regiões de destino dos imigrantes. Ou seja, são aqueles países em que a galera está chegando. E a cor mais salmão, né, mais rosada, vamos dizer assim, são as principais regiões de saída dos imigrantes. Legal? Então você tem aí os países, né, e as regiões em roxo, as setinhas todas estão chegando. E olha que legal, olha o destino, né, que a gente estava comentando anteriormente. Olha o destino desses imigrantes. Estados Unidos. Sobretudo, América do Norte. Por quê? Você tem ali um país industrializado, que é os Estados Unidos, constituindo um grande centro, uma grande área, uma grande região de atração. Por quê? Motivos econômicos. Legal? Assim como também a própria Austrália, né, que a gente estava destacando, e alguns países ali da Europa também. Bacana? Vamos continuar. Um assunto muito importante dentro dessa discussão de movimentos migratórios se refere à xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia, na verdade, ele é uma forma de preconceito. Tá? E aí, qual é a ideia de preconceito? É você estabelecer uma ideia antes mesmo de você conhecer. Legal? Bom, vou repetir. Xenofobia é um tipo de preconceito. Você vai estabelecer uma ideia, um conceito, antes mesmo de você conhecer a cultura, a pessoa, enfim, o que quer que seja. Tá? Então, isso nós chamamos de xenofobia. Tá? Quando você tem esse ódio a essa outra nacionalidade, a essa outra cultura, que na verdade é o povo estrangeiro. Tá? Bom, isso também vai acontecer muito com os imigrantes. Vamos supor que saia um árabe e chegue no Brasil. E aí, qual é a característica dos povos arábicos? Né? Aquela barba. Né? E aí, a primeira ideia que você vai olhar para ele, você vai pensar o quê? Que ele é um terrorista. Tá? Mas cuidado, na verdade, aquele estilo dele está muito associado à sua própria cultura. Tá? Então, tá vendo como a gente cria uma ideia antes mesmo de conhecer? Tá? Então, a xenofobia, né, ela é um processo em que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba cometendo muitas vezes ingenuamente. Né? Bom, isso tudo vai fazer a gente pensar nos chamados refugiados. Tá? O que são os refugiados? Os refugiados ele é uma categoria de imigrantes. Lembram que é imigrante? Começa com a palavra I.
de interno, é aquela pessoa que está chegando. Tá? Então, o imigrante, ele, na verdade, o refugiado, ele é uma pessoa que está chegando. Tá? Agora, o que vai diferenciar um imigrante de um refugiado? É a razão por qual ele está se deslocando. Tá? A razão pelo qual o imigrante se desloca pode ser em busca de qualidade de vida. Já a razão pelo qual o refugiado se desloca se dá por questões de perseguições políticas, perseguições econômicas, crises econômicas, tá? Perseguições étnicas ou os próprios conflitos armados, as guerras. Então veja, ele é forçado a sair do seu país de origem. É isso que a gente vai chamar de refugiados. Legal? Bom, e aí na década de 70, eu tenho um dado aqui para vocês, 2,5 milhões de refugiados no mundo. Atualmente, a ONU ela estipula, né, que o número de refugiados no mundo ela gira em torno de 70,8 milhões. Tá lá. E aí, quais são as principais razões que fazem as pessoas saírem dos seus territórios forçadamente? São os conflitos armados e os próprios acontecimentos geopolíticos, tá? Ou seja, as famosas perseguições políticas que existem, sobretudo dentro daquela disputa, né, de capitalismo e socialismo. Outra categoria de fluxo migratório, né, de migração, se refere à migração ambiental. E aí é muito tranquilo, galera. A migração ambiental, ela faz com que as pessoas se desloquem por motivos ambientais. Tá? Que motivos ambientais são esses? As inundações, as secas, os terremotos, os vulcões. Tá? Ou seja, são fenômenos da natureza em que forçam as pessoas a sair do seu país de origem ou da sua região. E aí, veja, isso também pode se enquadrar em uma forma de refugiados. Legal? Bom, outra coisa, migração da América Latina. Quais foram os principais fluxos migratórios na América Latina? Bom, a América Latina, ela muitas vezes tem aí, se enquadra, né, os seus países na categoria de países subdesenvolvidos. Ela não apresenta boas áreas atrativas. Contudo, alguns países, sim, alguns países têm a economia ainda tem um beneficiamento melhor. Tá? Então, veja, a América Latina ela sempre sofreu fluxos migratórios de outras nações, tá? Sobretudo dos continentes asiáticos e das próprias nações sul-americanas. Em grande parte, né, em sua maioria, o destino dos fluxos migratórios estavam dentro do Brasil. Tá? Quais são os maiores países, né, em que as pessoas estão se deslocando, estão saindo? A gente destaca Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Tá? São os países em que as pessoas estão saindo e aí por diversas razões. A principal talvez seja as crises econômicas que o país está vivenciando. Bom, outra coisa interessante e recente também é o caso da Venezuela. A Venezuela passa por uma crise política e econômica muito forte no seu país, tá? O que está fazendo com que os venezuelanos eles migrem para outros territórios, sobretudo para a região norte do Brasil. Legal? E aí, qual é a principal consequência disso, galera? Bom, primeiro é que você vai ter um adensamento populacional muito grande na região norte. Segundo que, será que o Brasil ele tem condições, ele tem infraestrutura suficiente, né, para a sua população e para essa população que está chegando? É uma coisa a se pensar. Por quê? Ao mesmo tempo em que a gente tem que ter cuidado com esse aumento populacional, porque senão você pode também acarretar problemas na economia brasileira, a gente não pode deixar de recebê-los, porque também faz parte de uma ajuda humanitária. Né? Todos nós somos humanos, todos nós somos pessoas que devemos ter oportunidades iguais. Então, por isso, gera uma grande reflexão, né, em aceitar ou não aceitar. Outro país que vivencia isso é a Venezuela, é a Colômbia, tá? Que também recebe aí diversos venezuelanos devido a essa crise. Bacana? Bom, galera, por hoje é só. Encerramos por aqui. Fiquem atentos às orientações dos exercícios que eu vou passar para vocês. Até logo!